novo ano escolar começa e Mochizuki entra no ensino médio com uma mistura de nervosismo e curiosidade. Ele verifica a lista de turmas e encontra seu nome na classe 2. Ele parece indiferente ao descobrir que seu amigo também está na mesma classe. Enquanto exploram o campus juntos, um alvoroço repentino de uma multidão próxima chama sua atenção. Ao se aproximarem, uma garota marcante está no centro de tudo, atraindo olhares sem esforço. Sua presença é tão cativante que o amigo de Mochizuki não consegue evitar gritar de admiração. Quando ela se aproxima, ela chama o nome de Mochizuki, para sua surpresa. Seu nome é Kawaru e ela é sua amiga de infância. Na sala de aula, Kawaru que apresenta. Ela diz que se formou na escola secundária Zenuji e seu nome completo é Tsukimi Kawaru. Ela também revela sua paixão por comer carne. Mochizuki a observa, relembrando o passado. Ela era sua amiga de infância e também sua primeira paixão, mas ele perdeu contato com ela quando ela se mudou após o ensino fundamental. Naquela época, ela era completamente diferente. Talvez ele não tenha notado, mas ele não se lembra dela sendo tão bonita. Durante o intervalo, Mochizuki vai para o tejado da escola. Ele ainda não sabe como se sente sobre o reencontro com ela. Embora esteja feliz em vê-la, muita coisa nela mudou. É difícil até estar na mesma sala que ela. Kawaru se senta silenciosamente ao lado dele, ecoando seu sentimento. Mochizuki fica chocado quando finalmente a nota. Kawaru solta uma risada estranha. Ela expressa sua alegria em vê-lo, chamando pelo apelido de infância, Pion. Ela deu esse apelido porque ele conseguia pular muito alto quando criança. No entanto, Mochizuki sempre achou isso um pouco embaraçoso. Talvez porque fosse uma lembrança de que pular era a única coisa em que ele era bom. Em todo o resto, seja corrida, queimada ou qualquer outra coisa, Kawaru sempre o superava. Ela lembra que ele era o único garoto que brincava com ela enquanto se aproxima sutilmente. Kawaru pede um pouco de espaço. Incapaz de se afastar, Kawaru estranhamente diz que a proximidade deles no passado torna essa proximidade atual esperada e questiona se ele não gosta da presença dela. Mochizuki hesita, mas ela continua. Ela confessa que prefere estar perto dele, pois isso a deixa relaxada. Além disso, ela menciona que pode sentir melhor o cheiro dele dessa distância e tenta se aproximar muito do rosto dele. Gotas de suor aparecem no rosto de Mochizuki. Ele a empurra pedindo que pare. Ele a aconselha a ter cuidado e foge rapidamente. Ele reconhece sua beleza estonteante, mas nota sua contínua falta de noção de espaço pessoal. Naquela noite, Mochizuki caminha pelo corredor de sua casa. Ele se prepara para um banho olhando para a lua cheia. Sua mãe o chama para o jantar. Sob a lua cheia, Mochizuki relembra uma memória de infância com Kawaru. Uma noite, ele pediu que ela voltasse para casa, pois estava ficando tarde, mas ela estava empoleirada em uma árvore, recusando-se. Ela explicou que era o momento perfeito para os besouros aparecerem e desapareceu ansiosamente nos arbustos em busca deles. Apesar de sua preocupação, Mochizuki sempre ficava para trás, pedindo que ela voltasse para casa em segurança. Ela eventualmente pulou da árvore e insistiu que voltassem, bastante cansada. Quando ele perguntou se ela estava bem, ela apenas assentiu. No caminho de volta, sem aviso, ela se inclinou e mordeu sua orelha. Seus dentes afiados, como de lobo, o assustaram, fazendo ele soltar um grito estranho. Olhando para trás, ele percebe que ela sempre foi imprevisível, sem noção de espaço pessoal e cheia de surpresas, especialmente seu hábito de morder. O comportamento de Kawaru estressa muito Mochizuki. Seu amigo persegue isso no dia seguinte e começa a perguntar sobre seu desconforto. Mochizuki fica em silêncio. Seu amigo pergunta se ele está preocupado com Tsukimi Kawaru. Mochizuki nega qualquer preocupação com ela. Seu amigo inicialmente olha para Mochizuki com ciúmes, depois começa a xingá-lo. Ele o soqueia em um acesso de ciúmes e raiva. Depois disso, ele o aconselha a ir falar com ela. Kawaru está jogando beisebol com suas amigas no campo. De repente, ela acerta a bola que infelizmente atinge o rosto de Mochizuki. Ele desaba em uma dor intensa. Ela larga o taco e corre em sua direção. Seu amigo grita que ela acertou ele no rosto. Mochizuki tenta acalmá-la, dizendo que não é culpa dela, mas o nariz dele começa a sangrar. Mochizuki pressiona o nariz para estancar o sangramento, enquanto Kawaru insiste em levá-lo à enfermaria. Dentro da escola, Mochizuki assegura que está bem, mas Kawaru adverte sobre uma possível anemia devido ao sangramento. Mochizuki afirma que pode ir sozinho à enfermaria. Ela responde que o sangramento do nariz dele é excessivo e que não pode deixá-lo só. De repente, Mochizuki escorrega e cai. Kawaru rapidamente tenta colocar um pano em seu nariz, mas o sangue pinga em sua mão. Isso desperta algo nela e ela se sente atraída por ele.
Mochizuki nota as expressões de Kaworu. A respiração dela está pesada, como se ela estivesse resistindo, mas ela não consegue mais se controlar. Ela avança sobre Mochizuki como um lobo. Ele tenta entender a situação, empurrando-a para trás, mas ela reage de forma estranha. Orelhas de lobo surgem em sua cabeça e seus dentes parecem caninos. Ela se transforma em um lobo. Mochizuki fica atônito. Ela avança, morde seu pescoço e supa seu sangue. Após um momento, Mochizuki recua. Finalmente, Kaworu volta a si e pede desculpas, mas Mochizuki está completamente perplexo. Ela tenta fugir, mas Mochizuki rapidamente pula e a segura no braço. Preocupado, ele diz que ela não pode sair parecendo assim. Ela luta para escapar, mas não consegue. Kaworu chora amargamente por seu comportamento. Ela se desculpa por sua falta de controle. Mochizuki pergunta o que ela não conseguiu controlar e pede que olhe para os olhos dela. Ela explica que parecia muito apetitosa. Um dia, uma mudança perturbadora ocorreu na percepção de Kaworu de Mochizuki. Ela começou a vê-lo como comida. Ela só recuperou o controle após mordê-lo, reconhecendo o erro de suas ações. No entanto, ela lutava para controlar esse hábito. Apesar de tentar corrigir esse hábito, a visão repentina do sangue jorrando dele a fez perder completamente o controle. Mochizuki especula que seu retorno ao normal é um resultado direto da mordida. Kaworu se sente profundamente angustiada. Mochizuki questiona se ela consegue ficar de pé e sugere que sigam para a enfermaria, segurando o braço com cuidado. Enquanto estão sentados na escada, outra garota os observa, murmurando sobre o fracasso do plano. Ela comenta que, apesar de todos os seus esforços, um pequeno sangramento nasal foi suficiente para desencadear Kaworu. Ela então chama Kaworu de esquisita. Mochizuki olha para a garota com confusão. A garota se apresenta a Mochizuki como Utsuru, dizendo que é um prazer conhecê-lo. Mochizuki, surpreso, pergunta como ela sabe seu apelido, acreditando que apenas Kaworu o conhecia. A garota revela que Kaworu deve não ter mencionado ela. Ela é Utsuru, a irmã mais velha de Kaworu. Mochizuki diz que nunca ouviu falar de nenhuma irmã. Utsuru então propõe contar uma história. Ela narra o conto de um homem que se transformava em lobo em noites de lua cheia e atacava a sua amada, o que levou à sua captura e enforcamento pelos aldeões. Utsuru então pergunta quem é o vilão da história. Mochizuki responde que não há vilão, afirmando que todos agiram de acordo com suas crenças. Utsuru descarta sua resposta como incorreta, dizendo que, independentemente das circunstâncias, o lobo que não conseguiu controlar seus impulsos está sempre errado. Ela explica que sua família possui a habilidade de se transformar em lobos, um poder que, infelizmente, inclui ver humanos como comida, sem aspecto positivo algum. Mochizuki, confuso, pede esclarecimento. Utsuru ajuda, diz que é caso. Utsuru acrescenta que foi exatamente por isso que ela escondeu as informações sobre sua família dele. Utsuru pergunta a Mochizuki se ele se lembra de quantas vezes Kaworu o mordeu quando criança. Mochizuki fica encarando com espanto. Utsuru revela que elas isolaram Kaworu dos humanos na tentativa de interromper esse comportamento, mas parece que não foi bem sucedido. Kaworu insistiu em se reunir com Mochizuki, então elas permitiram que ela se matriculasse no ensino médio como um teste, cujos resultados são agora evidentes. Utsuru então ordena que Kaworu volte para casa com ela. Mochizuki, curioso, pergunta para onde elas estão indo. Utsuru declara: qualquer lugar que não seja aqui. Ela explica que quando Kaworu se transforma em lobo, ela só pode voltar à forma humana após morder alguém. Ela questiona se uma garota como Kaworu pode realmente viver entre humanos. Com essas palavras, ela agarra o braço de Kaworu e começa a arrastá-la. Ela afirma que isso é um assunto de família e que estranhos não devem interferir. Mas Kaworu não está pronta para partir. Utsuru expressa sua exasperação, indicando que já cederam o suficiente a Kaworu e que ela não está em posição de recusar. Ela grita que Kaworu acabou de morder um humano e não pode escapar de sua natureza. Seus instintos de lobo superaram sua racionalidade. Cheia de raiva, ela enfatiza que humanos não mordem outros humanos. Ela então diz a Kaworu que ela deveria entender esse conceito simples. Mochizuki olha para Utsuru de forma estranha. Kaworu começa a chorar, dizendo ao irmão que não quer partir, especialmente agora que finalmente se reconectaram. Utsuru responde que a situação delas nunca vai funcionar e que Kaworu só tem a si mesma para culpar, pois nada pode ajudá-la agora. Mochizuki lembra que ela disse que ele era o único garoto que brincava com ela e que ela prefere estar perto dele, achando isso relaxante. Utsuru começa a andar novamente, ainda segurando o braço de Kaworu.
Desta vez, Mochizuki as interrompe, e o Chizuru pergunta o que ele quer. Mochizuki afirma que o Chizuru entendeu mal a situação. Ele proclama alto que ele e Kawaru estão namorando, e que ela estava apenas beijando seu pescoço. Ambas as irmãs ficam surpresas. O Chizuru, perplexa, questiona sua afirmação. Mochizuki insiste que confessou seus sentimentos a ela ontem e que estão namorando desde então. O Chizuru, ainda confusa, pergunta por que Kawaru o beijaria. Mochizuki responde que eles são um casal e desejam intimidade. O Chizuru insiste perguntando por que, se Kawaru o estava beijando, ela mostrou os dentes. Mochizuki começa a gaguejar, mas Kawaru intervém, dizendo que queria ser um pouco mais ousada. O Chizuru o desafia a provar fisicamente o relacionamento deles. Mochizuki tenta responder, mas o Chizuru o dispensa, declarando que ninguém gostaria de namorar um lobo, chamando isso de ridículo. Kawaru baixa a cabeça. Mochizuki diz ao Chizuru que não é ela quem decide. Ele revela que tem uma queda por Kawaru desde o ensino fundamental, e nunca se importou se ela era lobo ou humana. Eles sempre se divertiram juntos, e seus sentimentos por ela são totalmente genuínos. Ele declara seu amor por Kawaru, independentemente de ela ser uma lobisomem ou humana, afirmando que não há nada de errado nisso. O Chizuru olha para Mochizuki de forma estranha, ainda não convencida. Mochizuki se pergunta o que podem fazer para provar o relacionamento deles. Então, Kawaru dá um passo à frente e beija a bochecha de Mochizuki. Tanto o Chizuru quanto Mochizuki ficam atônitos. Kawaru pergunta ao Chizuru se isso é prova suficiente. O Chizuru parece exausta. Ela não tem mais nada a dizer e afirma que ainda não terminaram com isso. Por enquanto, ela os aceitará, mas também proíbe que se beijem, pois estará observando. O Chizuru então foge correndo. Mochizuki e Kawaru se sentam. Mochizuki sorri de forma desajeitada enquanto tenta entender tudo o que aconteceu. Inicialmente, ele estava cheio de alegria por se reunir com sua amiga de infância, que ficou ainda mais adorável. Ele também descobriu que Kawaru é uma garota lobo, e que sua irmã estará monitorando eles. Considerando a presença de Chizuru, Mochizuki reflete sobre como será sua vida no ensino médio. Um novo dia finalmente amanhece. Mochizuki reflete sobre sua amizade de infância com Tsukimi Kawaru. Seus caminhos se separaram quando ela mudou de escola no ensino fundamental, apenas para se cruzarem novamente milagrosamente no ensino médio. Ele agora sabe que ela é uma garota lobo, mas esse fato não impactou realmente suas vidas diárias. Ela não se transforma em lobo sem motivo. Se formos cuidadosos, ela não deve se transformar com frequência. De repente, o amigo de Mochizuki entrega a folha de chamada. Ao passá-la para frente, Mochizuki corta o dedo. Os instintos de lobo de Kawaru despertam imediatamente e sua boca saliva ao ver o sangue. Após a aula, Kawaru se desculpa por Mochizuki por seu comportamento. Mochizuki menciona que colocou um curativo no dedo. Kawaru nota sua consideração em sair da sala de aula. Mochizuki explica que a expressão assustadora dela, momentos antes de pular sobre ele, foi o motivo de sua saída rápida. Mochizuki agora entende que o sangue é o gatilho para tudo isso. Já aconteceu antes. Quando ela toca ou até mesmo sente o cheiro de sangue, seus instintos de lobo são ativados. Mochizuki pergunta se ela é lobo de nascimento, segundo sua irmã. Ela confirma, acrescentando que todos em sua família, exceto sua mãe, podem se transformar em lobo. Mochizuki pergunta se a mãe dela é humana. Kawaru explica que é por isso que todos esperavam que ela tivesse menos sangue de lobo, mas aqui estamos. Eles sobem as escadas para o telhado, já que ele não quer ser ouvido falando sobre o segredo. Ele abre a porta do telhado, afirmando que pensar demais não vai ajudar. Ao abrir a porta, 3 valentões o emboscam. Eles agarram o Mochizuki e o arrastam escada abaixo. Ele pergunta por que estão o atacando. Eles murmuram que vieram perguntar alguma coisa. Um dos caras agarra a sua gola, dizendo que demorou uma eternidade para encontrá-lo e exigindo respostas claras. Mochizuki fica atônito. Finalmente, eles começam o interrogatório. Eles querem saber sobre o relacionamento com Kawaru. Mochizuki inicialmente permanece silencioso, mas depois pergunta qual é o propósito da pergunta deles. Eles declaram serem grandes fãs de Kawaru. Todos desejam contato com sua princesa anjo, e Mochizuki se aproximou dela sem esforço. Um dos valentões exige uma resposta honesta, perguntando se ele é o namorado de Kawaru. Ele os desafia, perguntando o que farão se ele disser que sim. Outro garoto murmura que Mochizuki está procurando problemas. Um deles agita sua gola, avisando que o matarão mesmo que ele não seja namorado de Kawaru.
Ele estará morto se ficar muito perto dela, e eles o espancarão até o sangue jorrar. Mochizuki afirma que eles não são particularmente próximos e que não fizeram nada. Ele sustenta que o relacionamento deles é normal. O garoto grita que não há nada de normal entre eles. Mochizuki explica que são apenas amigos de infância que se conheceram no ensino fundamental. Enquanto isso, Kawaru chega. Ela pergunta sobre o bem-estar de Mochizuki. Tendo testemunhado seu sequestro, ela repreende os garotos. Eles ficam maravilhados com a beleza dela. Mochizuki de repente se lembra do comportamento passado dela. Ela avança sobre eles, mas Mochizuki a assegura. Ele aproxima a cabeça dela da dele, garantindo que está perfeitamente bem e que isso é uma brincadeira entre eles. Ela questiona as ações dele com ela. Mochizuki educadamente diz que as orelhas de lobo dela estavam prestes a aparecer. Ele põe a mão na cabeça de Kawaru e a leva para o lado. Os garotos atrás dele sussurram que Mochizuki está tão próximo dela que praticamente é o namorado dela. Um deles reclama que Mochizuki gritou com ele, sugerindo que não pode se casar com ela. Ele a leva para as escadas, onde podem ter privacidade. Ele diz a Kawaru que as orelhas dela estavam visíveis e que ele as viu claramente. Ele se pergunta por que isso aconteceu, já que ele não está sangrando. Mas ao inspecionar de mais perto, o curativo no dedo dela sumiu, fazendo as orelhas de Kawaru voltarem a aparecer. Ambos se sentam nas escadas. Mochizuki acha a situação surpreendentemente difícil. Kawaru explica que ela só precisava evitar olhar para o sangue, mas ainda assim falhou. Mochizuki comenta que ela estava realmente assustadora lá atrás, lembrando-o do passado deles. Ela sempre intervinha quando ele era intimidado, até enfrentando garotos mais altos do que ela. Ela parece tão cool. Depois Mochizuki ri, notando que ela fez a mesma expressão agora há pouco, mas ele está bem agora. Ele não é mais fraco. Mochizuki considera que parece natural que ela se preocupe. Afinal, Kawaru sempre o salvava. Embora sua aparência externa tenha mudado, ela ainda é a mesma pessoa de antes. Kawaru sempre foi forte, sempre pronta para se vingar, sempre prometendo protegê-lo. Ela até posa da mesma forma, mas com mais feminilidade. Isso faz Mochizuki acreditar que tanto as ações quanto os pensamentos dela mudaram. Ele sente que tudo acabou para ele. Embora sua aparência externa tenha mudado, ela ainda é a mesma pessoa de antes. Kawaru sempre foi forte, sempre pronta para buscar vingança, sempre prometendo protegê-lo. Ela até posa da mesma maneira, mas com mais feminilidade. Isso faz Mochizuki acreditar que tanto suas ações quanto seus pensamentos mudaram. Ele sente que tudo acabou para ele. Ela é adorável e fofa demais para ele acompanhar. Mochizuki a incentiva a não se esforçar demais e diz que fará o seu melhor. Mas após 10 minutos, as orelhas de Mochizuki ainda não desaparecem. Ambos estão preocupados. Mochizuki menciona que achava que elas sumiriam com o tempo, mas não é tão simples. Após uma pausa, Mochizuki lembra da declaração anterior dela sobre voltar ao normal se o mordesse. Ela confirma ter dito isso, mas esclarece que não é exatamente assim que funciona. A chave é o desejo. No caso dela, as orelhas desaparecerão se ela conseguir saciar sua fome. Mochizuki oferece algo para ela mastigar, mas ela responde que não é esse tipo de fome. Ele então oferece um pão de yakisoba, mas ela explica que o problema não é esse tipo de comida. Ela tem fome de humanos. Simplesmente, ela precisa de sangue humano para saciar sua fome. Mochizuki entende a situação e timidamente estende a mão para ela. Ele pergunta se ela quer seu dedo. Kawaru confirma. Ele menciona novamente que não será bonito e abaixa a cabeça. Ele leva o dedo até o lado de Kawaru. No início, ela hesita e pede desculpas. Então, ela chupa o sangue do dedo de Mochizuki e lambe sua mão completamente, movida por seus instintos de lobo. Sua expressão facial fica ainda mais estranha. Mochizuki pensa que isso é diferente de antes. Da última vez, ela parecia completamente selvagem. Mochizuki a encara. Enquanto ele a observa, Kawaru menciona que está bastante envergonhada. Utsuo os observa de longe. Ela fica instantaneamente desconfiada. Finalmente, Mochizuki nota que as orelhas dela sumiram. Nesse momento, Utsuro expressa sua surpresa alto, questionando o que estão fazendo no meio da escola. Tanto Mochizuki quanto Kawaru se assustam e caem um contra o outro. Utsuro, interpretando mal a situação, confronta Mochizuki sobre o que estão fazendo. Ele nega qualquer má conduta, mas Utsuro descarta sua resposta como mentira, insistindo que a posição dele sugere o contrário. Mochizuki protesta alto, declarando que não é o que parece. Nesse momento, os garotos que anteriormente atacaram Mochizuki passam por ali. Um deles menciona ter ouvido a voz de Kawaru. Mochizuki teme que, se seus colegas valentões os virem, ele sofrerá uma surra severa, levando a sangue e possivelmente desencadeando a transformação de Kawaru. Ele encontra uma solução. Se fosse espancado por Utsuro, tudo terminaria, já que os valentões não quereriam lidar com alguém já machucado.
Mochizuki grita para Utsuro socá-lo no estômago. Ela questiona o pedido estranho. Ele implora para que Utsuro o acerte. No entanto, Utsuro não está disposta a bater nele, tendo apenas a intenção de alertá-lo contra comportamentos agressivos. Mochizuki então se retrata como uma pessoa terrível, alegando que forçou Kaoru a fazer coisas inadequadas, especificamente fazendo-a colocar seu dedo na boca. Ele adiciona que conseguir que ela seguisse suas ordens foi emocionante. Essa admissão acende a raiva de Utsuro e ela dá um soco forte no estômago dele, fazendo-o voar. Ela chama Mochizuki de sem vergonha, imoral e nojento. Enquanto isso, os valentões chegam. Eles ficam intimidados ao ver Utsuro. Utsuro avisa Mochizuki que se ela fizer sua irmãzinha fazer algo estranho novamente, um soco será o menor dos seus problemas. Os garotos observam o estado lamentável de Mochizuki. Eles se perguntam, maravilhados, se ela é a irmã mais velha de Kaoru que conseguiu nocautear Mochizuki. Eles decidem que não há necessidade de intervenção e fogem rapidamente. Mochizuki, deitado no chão, sorri e nota que seu plano funcionou. Utsuro também os deixa. Kaoru segura a cabeça de Mochizuki no colo e pergunta por que ele mentiu para Utsuro. Apesar da surra, Mochizuki sente uma sensação de relaxamento. Ela questiona se suas ações foram para protegê-la. Mochizuki admite que foi mais para se proteger. Ela expressa tristeza ao vê-lo machucado. Ele se sente desanimado e pede desculpas. Kaoru menciona que o intervalo do almoço está quase acabando e eles devem voltar. Enquanto caminham volta, ela pergunta novamente o propósito da mentira dele. Mochizuki explica que é incrivelmente popular entre os garotos da sua classe de uma maneira única. Kaoru pergunta sobre essa popularidade especial e se ele está sendo assediado na sala de aula. Ele nega. Ao olhar para ela, ele de repente vê um rabo de lobo piscando atrás dela. Ele grita em alarme súbito. Mochizuki questiona se ela não voltou completamente ao normal. Ele toca o rabo e o aperta. Kaoru diz para não segurá-lo porque faz cócegas quando ele o agarra. Ambos estão muito chocados, tentando encontrar uma maneira de resolver isso. Com o intervalo do almoço quase terminando, Mochizuki nota que não há mais sangue no seu dedo. Sem tempo, Mochizuki tira a camisa pelo colarinho e incentiva Kaoru a mordê-lo, reconhecendo que não há volta. Kaoru rapidamente se joga sobre ele. O professor da classe anuncia um exame físico para o dia, com meninos e meninas sendo examinados separadamente. As meninas devem se apresentar no ginásio após o almoço. Mochizuki parece um pouco preocupado, embora tente se convencer de que nada ruim vai acontecer. Kaoru, entretanto, está muito animada e se sente ótima. Ela tenta chamar a atenção de Mochizuki. Ele evita olhar para ela. O amigo de Mochizuki questiona por que não podem almoçar na sala de aula. Mochizuki especula que é porque as meninas estão usando a sala para se trocarem. Seu amigo vê isso como uma oportunidade de ouro, mas Mochizuki apenas chama de pervertido. Ele também compartilha o desejo de Mochizuki de olhar para Kaoru. Mochizuki fica embaraçado e tenta negar tais acusações. Na quadra de basquete, a conversa continua. Seu amigo pergunta se ele está interessado nas medidas de Kaoru. Ele menciona que algumas pessoas estão dispostas a pagar um bom dinheiro por essa informação. Seu amigo quica a bola enquanto tenta persuadir Mochizuki. Mochizuki rejeita a ideia, considerando-a nojenta. Seu amigo tenta um arremesso na cesta e pergunta se Mochizuki não quer ganhar algum dinheiro. Mochizuki pula alto, bloqueia a bola e a joga para o lado. O tempero de seu amigo se acende e ele questiona se as pernas de Mochizuki são feitas de molas. Mochizuki ri e joga a bola para longe. Seu amigo sai da quadra para comprar um suco, pensando em Mochizuki ao se afastar. Enquanto isso, irmã de Mochizuki, Utsuro, chega. Ela se pergunta por que Mochizuki não está com Kaoru. Mochizuki se assusta com a sua presença e cai de medo, lembrando de como ela socou no seu estômago. Ele reflete que, embora tenha sido uma emergência, ele ainda disse coisas terríveis. Utsuro olha para Mochizuki de maneira estranha. Mochizuki pede desculpas por seu comportamento da última vez, expressando arrependimento por ter agido de forma inadequada. Utsuro descarta o pedido de desculpas. Ela então pergunta por Kaoru. Mochizuki explica que Kaoru tem um exame físico hoje, por isso ele está sozinho. Utsuro pega a bola de basquete e sugere um jogo de 1 contra 1. Ela rapidamente dribla e pega a bola. Mochizuki observa a velocidade de Utsuro. Ela pula alto e passa por ele rapidamente. Mochizuki fica surpreso com sua agilidade. Ele tenta bloqueá-la, mas falha e escorrega, sofrendo um leve arranhão. Utsuro aponta que seus arranhões estão sangrando. Mochizuki assegura que logo vai parar. Utsuro afirma que é a primeira vez que joga basquete, fato que Mochizuki acha difícil de acreditar. Ela também não faz parte de nenhum clube esportivo. Ela menciona que sua facilidade de movimento se deve ao fato de ser um lobo. Mochizuki fica surpreso com a diferença significativa entre humanos e lobos. Ela então questiona se alguém como ele pode proteger Kaoru. Enquanto isso, Kaoru passa por seu exame físico na sala da enfermeira. Sua amiga Nigo a surpreende de repente perguntando sobre a sua altura durante o exame. Nigo também menciona ter ouvido sobre Kaoru e Mochizuki. Kaoru, surpresa, pergunta onde ela ouviu isso. Nigo revela que soube por Utsuro, que também os chamou de casal.
Kaoru fica visivelmente abalada. Ela pergunta a Nigou como ela conhece o Tsuru. De volta à quadra de basquete, o Tsuru está na liderança. Mochizuki está com uma pontuação de 12 pontos. Ele está coberto de suor e respirando pesadamente, enquanto o Tsuru permanece em forma para continuar jogando. Ela é muito forte. Mochizuki se levanta para uma última tentativa. Ele tenta rapidamente pegar a bola, mas a resistência, velocidade e instintos de Tsuru são surpreendentes. Ela provoca Mochizuki sobre sua falta desses 3 atributos, em comparação com ela. Também avisa que se continuarem namorando, ambos acabarão se machucando, e Kaoru também sofrerá. Ela toma a bola e faz uma pausa por um momento. Diz a Mochizuki que já esteve na mesma posição, sem dificuldade para fazer amigos ou namorar, mas que é muito difícil compreender o efeito que sua habilidade herdada tem sobre aqueles ao seu redor. Driblando a bola, ela sugere que, se acabarão se machucando, é melhor ficarem longe dos outros. Enquanto ela ainda está no ar, Mochizuki salta sobre ela, demonstrando sua verdadeira força. Em um instante, ele pega a bola e a coloca na cesta. O Tsuru fica surpresa com a velocidade de Mochizuki. Ele reconhece o ponto de Utsuru sobre a separação evitar sua dor. No entanto, ele enfatiza que considera o que Kaoru realmente deseja. Portanto, mesmo que seja egoísta, ele permanecerá ao lado dela. Mochizuki está encharcado de suor, com filetes escorrendo pelo rosto. O Tsuru grita com ele, dizendo para não agir como se soubesse de tudo. Cobrindo os olhos, o Tsuru afirma que ele apenas teve sorte da última vez. Mochizuki nota que pode ver as orelhas dela. Ela atribui isso a ter sido pega desprevenida pela atitude dele, algo que nunca experimentou antes. Mochizuki pede desculpas ao Tsuru por suas ações egoístas. O Tsuru explica que Kaoru é excepcionalmente única, mesmo entre outros lobos. Normalmente, estar perto de sangue não desencadearia sua transformação, e Kaoru luta com essa condição muito mais do que a própria Utsuru. De repente, o Tsuru lembra do exame físico de Kaoru hoje. Enquanto isso, na área de exames, Nigo informa Kaoru sobre o próximo item da lista, a coleta de sangue. Mochizuki percebe que o Tsuru estava apenas ganhando tempo, então ele corre imediatamente em direção à enfermaria. Seu amigo entra de repente na quadra de basquete, mas Mochizuki, apressado, o empurra para o lado e continua em direção a Kaoru. Seu amigo o avisa para tomar cuidado, mas Mochizuki não dá atenção. O Tsuru diz por trás que, se Kaoru chegar perto de sangue, ela se transformará em lobo. O tumulto que isso causaria é o menor de seus problemas. A verdadeira preocupação é o potencial para ferimentos. No centro de exames, Kaoru está com sua lista de exames conversando com Nigo. A primeira transformação de Kaoru em lobo ocorreu quando ela tinha 11 anos. Ao voltar da escola, o Tsuru notou orelhas de lobo na cabeça de Kaoru. Kaoru também mencionou sentir-se estranha, comportando-se de forma incomum, salivando excessivamente e experimentando uma fome intensa. Segundo ela, assim que tocou o sangue de Mochizuki, foi acometida por um desejo insaciável. Eles fizeram Kaoru se mudar para evitar contato com sangue humano. Ela treinava diariamente para controlar sua habilidade. No entanto, ela se transformou assim que viu o sangue dele novamente. Apesar disso, ela permaneceu incrivelmente teimosa e se recusou a desistir. Utsuru está sentada, preocupada com Kaoru. Se Kaoru causar um incidente agora, ela não terá outra escolha a não ser partir. Mochizuki entra correndo no prédio, perguntando a algumas garotas sobre a classe 2. Uma delas informa que a classe 2 está atualmente passando pela coleta de sangue. Mochizuki vai rapidamente para o ginásio. Ao alcançar a porta do ginásio, Nigo pula sobre ele por trás, segurando-o. Ela diz que as meninas estão no meio de seus exames. Mochizuki a pede para se afastar porque está com pressa. Ela empurra para o lado e tenta escapar, mas Nigo agarra seu braço, insistindo que ele não vá lá. Ela trava as pernas de Mochizuki com o braço. Mochizuki grita que precisa ir porque Kaoru está em perigo. Nigo revela que agora entende o motivo de sua pressa para o ginásio. Mochizuki implora que a solte, mas ela se recusa. Nigo informa a Mochizuki que o Tsuru pediu especificamente para mantê-lo afastado. Mochizuki acha isso difícil de acreditar, supondo que Nigo está trabalhando junto com o Tsuru. Dentro do ginásio, Kaoru está na fila. A enfermeira informa que está quase na vez dela. Kaoru parece confusa. A enfermeira puxa a cortina e pede que Kaoru entre para terminar rapidamente. Kaoru está cheia de medo. A enfermeira tranquiliza, dizendo que não há motivo a temer. É só sangue. Do outro lado, Mochizuki luta ferozmente para escapar do aperto de Nigo, rangendo os dentes de raiva. Nigo pressiona a cabeça dele contra o chão.
Mesmo que isso arranhe o chão, ela pergunta a Mochizuki se ele está disposto a apertar o seu próprio pescoço e se sufocar. Finalmente, Mochizuki se liberta com um último puxão forte. Nigo cai para trás e Mochizuki desliza para longe. Ela bloqueia seu caminho, mas ele está fervendo de raiva. De repente, Mochizuki se transforma, com orelhas muito grandes. Ele avança em direção a Nigo com fúria nos olhos. Ela mal consegue desviar de seu ataque, mas ainda não consegue acompanhar seus movimentos rápidos. Justo quando ela acha que não pode desviar, Mochizuki cai antes de acertar um golpe. Kaworu sai do ginásio. Ela fica surpresa ao ver Mochizuki deitado em frente à porta. Nigo se pergunta por que Kaworu não está se transformando em lobo, considerando que estava fazendo a coleta de sangue e supostamente se transformaria se visse sangue. Kaworu ajuda Mochizuki a se sentar. Depois disso, Nigo sai do prédio e conta toda a história para o Tsuru. Ela informa que Kaworu não se transformou em lobo. O ar estava cheio do cheiro de sangue, mas Kaworu nunca se transformou, mesmo após sua própria coleta de sangue. O Tsuru pergunta sobre Mochizuki. Nigo responde que ele se transformou por um breve momento, parecendo um coelho. O Tsuru fica surpresa que Kaworu não se transformou em lobo, mas Mochizuki sim. Isso a deixa muito intrigada, e ela tenta descobrir o motivo. Ela começa a ligar, e o homem do outro lado diz que está ocupado e que ela deve ligar mais tarde. O Tsuru insiste por um momento, enfatizando a emergência. Eles discutem a toda a questão. Depois, o Tsuru revela que descobriu o motivo pelo qual Kaworu se transformou em lobo. O problema não era sangue humano em geral, era sangue específico de Mochizuki, o sangue de um coelho, ao qual Kaworu reagia. Kaworu questiona Mochizuki sobre o incidente recente. Mochizuki explica que não se lembra de nada depois de acordar na enfermaria. Seu único pensamento era o perigo que ela corria. Kaworu ouve atentamente, então revela que não se transformou quando viu o sangue deles. Mochizuki, surpreso, pergunta como isso é possível, já que ela sempre se transformava ao ver o sangue dele. Tanto Mochizuki quanto Kaworu estão perplexos por estes eventos estranhos. A falha de Kaworu em se transformar, mesmo quando seu próprio sangue foi coletado, levanta mais perguntas do que respostas. De repente, um anúncio instrui que todos os estudantes retornem às suas salas de aula devido a uma emergência. Um cão vadio entrou na escola. Os estudantes ficam assustados e o professor enfatiza o perigo, ordenando que todos voltem para casa. Mochizuki e seu amigo saem da sala de aula. Mochizuki expressa sua surpresa com a reviravolta dos eventos. Seu amigo calmamente sugere que isso é uma bênção disfarçada. Como podem ir para casa? Seu amigo pergunta, por que não está indo para casa com Kaworu, já que são um casal? Mochizuki fica atonitado com a pergunta, pois havia esquecido completamente dela na confusão. Ele corre de volta para encontrá-la. Ele está se esforçando tanto, porque considera a possibilidade de que o Tsuru possa estar observando e eles precisam manter a história inventada. Ao dobrar uma curva, Kaworu, confundindo com o cão vadio, pula rapidamente sobre ele. Mochizuki cai com força. Ela fica embaraçada ao encontrar Mochizuki ali e questiona sua presença. Mochizuki devolve a pergunta. Ela explica que pensou que o cão vadio estava se aproximando e tentou capturá-lo. Mochizuki pergunta se o cão não é perigoso. Ela, rindo, confirma que parece ser. Mochizuki pede que se afaste e saia de cima dele. Ambos caminham pelo corredor. Ela pergunta a Mochizuki se ele sabe o que o professor disse sobre o cão. Ele indica que não sabe. Ela revela que o professor mencionou que o cão tinha uma coleira gasta com um padrão arabesco, o que ela acha incrível. Ela acredita que é o mesmo cão que ela conheceu quando era criança. Mochizuki, curioso, pergunta se ela se lembra. Ela admite que sua memória está confusa, mas recorda ter brincado com um filhote de cachorro usando uma coleira parecida há muito tempo, no caminho para a escola. Mochizuki a lembra de que a professora chamou o animal de cachorro vadio. Kaworu confirma, mas parece confusa. Ele aponta novamente que a professora também declarou que era perigoso. Mochizuki fica preocupado, dizendo que se for um cachorro raivoso eles estão em perigo e que ele gostaria de poder ir embora para casa. Kaworu para de repente e teoriza que se for o mesmo cachorro, ele deveria gostar de pessoas. Ela sugere que talvez ele só esteja brincalhão e que a professora tenha interpretado mal o comportamento como agressão. Essa é a teoria dela. Mochizuki parece exausto, mas concorda em procurar junto com ela. No entanto, ela logo pergunta se ele não vai tentar impedi-la. Mochizuki responde que mesmo que tentasse, ela continuaria de qualquer jeito. Então, Mochizuki pede que ela prometa não se colocar em perigo. Ela aceita imediatamente.
Mochizuki faz um gesto para ela e os dois começam a busca. Naquele exato momento, Nigo surge por trás jogando uma rede sobre Mochizuki e o arrastando para um canto. Ele solta um grito de medo. Kawaru também fica assustada. Nigo senta em cima dele e educadamente pergunta se ele está bem, dizendo que sente vergonha. Mochizuki pergunta a Nigo se ela também está procurando o cachorro. Nigo confirma e Mochizuki pergunta o motivo. Ela menciona que pode haver uma recompensa por capturá-lo. Mochizuki questiona se alguém realmente se importa com essa recompensa. Nigo responde na hora que só de ouvir falar em recompensa já fica animada. Mochizuki se lembra de como Nigo o bloqueou antes, quando ele estava indo ao encontro de Kawaru. Nigo se afasta um pouco e, rindo, diz que eles podem ficar olhando o quanto quiserem, mas que ela não vai entregar a rede de insetos dela. Mochizuki esclarece que não quer a rede, mas que Kawaru quer. Nigo declara que o lance inicial é de 5.000 ienes. Kawaru rapidamente oferece 7.000. Mochizuki implora para ela não dar ouvidos a Nigo. Mochizuki admite que não sabe nada sobre Nigo e que ainda não tem certeza se é uma boa ideia confiar nela. Nesse momento, um barulho vindo de trás chama a atenção deles e Kawaru sai correndo na direção do som. Nigo manda ela parar, mas Kawaru não diminui o ritmo. Nigo impede Mochizuki de correr atrás dela e pergunta se ele é humano, ao que Mochizuki fica em silêncio. Ela pergunta se ele não quer fingir que o incidente nos exames físicos nunca aconteceu, pressionando-o novamente sobre sua identidade. Mochizuki diz que quer fazer a mesma pergunta para ela. Nigo o encara de forma estranha. Mochizuki exige saber quem ela é, considerando tudo o que aconteceu. Em resposta, Nigo afirma que é ela quem está fazendo as perguntas e que ele não deve mudar de assunto. Mochizuki grita que ela o bloqueou na entrada da academia e também sabe sobre o Tsuru, o que o deixa com perguntas. Nigo insiste que ele primeiro explique sua transformação. Mochizuki fica atônito com a menção à transformação, perguntando rapidamente o que quer dizer, aparentemente sem nenhuma lembrança disso. Ela fica em silêncio por um longo momento. Mochizuki pergunta se ela sabe sobre Kawaru. Nigo confirma, dizendo que o Tsuru lhe contou que Kawaru é uma loba. Mochizuki questiona por que o Tsuru contaria isso para Nigo. Então, Nigo se transforma. Orelhas de gato aparecem em sua cabeça e sua longa cauda balança. Ela revela a Mochizuki que ela e o Tsuru são colegas Animal Girls. Em seguida, pergunta se isso responde sua pergunta, acrescentando que está contando porque confia nele. Ela segue o caminho de Kawaru, avisando Mochizuki para guardar o segredo delas. Mochizuki encara Nigo de forma estranha e diz que não se importa se elas são amigas, mas que se um dia ela fizer algo para machucar Kawaru, ele ficará muito bravo. Nigo responde calmamente que ele não precisa se preocupar. Ela não fará nada a menos que haja dinheiro envolvido, e mesmo assim preferiria não enfrentar nenhum dos dois. Depois, incentiva Mochizuki a ir atrás do cachorro. De repente, ela avista uma sombra se aproximando. O cachorro vira a esquina rápido e corre em direção a eles. Os dois saem correndo. Enquanto fogem, Mochizuki pergunta por que ela não está tentando capturar o cachorro. Ela ri e diz que não quer morrer. De repente, eles encontram Kawaru parada no caminho. Mochizuki grita que estão em uma situação difícil e implora para ela correr logo para fora. O cachorro se aproxima de Nigo e morde a rede que ela carrega. Ela cai com força no chão. O cachorro a cerca e late. Mochizuki se vira, usa suas pernas elásticas para saltar em direção a ela e estende a mão para Nigo. Ela agarra a mão dele, escapando por pouco dos dentes afiados do cachorro. Mochizuki a pega no colo e grita que vão para os fundos do prédio da escola. Eles chegam aos fundos e Nigo respira aliviada depois de um longo suspiro. Mochizuki pergunta qual é o plano agora. Nigo diz para eles fazerem o que acharem melhor. Ela está com muito medo de sair dali agora. Kawaru declara imediatamente que vai capturá-lo. Mochizuki rejeita a ideia na hora, gritando que ela prometeu não se colocar em perigo. Ele faz com que ela entenda que não quer que nenhuma das duas se machuque. Mais uma vez, pede para Kawaru ficar ali, dizendo que logo voltará.
Nigo provoca Kawaru, dizendo que ela tem um namorado bem legal. No entanto, ele é imediatamente jogado para trás, com o sangue escorrendo da cabeça. Ao verem o sangue, as duas garotas se transformam instantaneamente. Nigo percebe que Mochizuki forçou a transformação delas, atribuindo isso ao poder do sangue de coelho dele. Ela também nota que ele forçou Kawaru a se transformar em uma máquina de matar. Enquanto isso, o cachorro se aproxima de Kawaru. Ela rosna e salta sobre o cachorro. Empurra Mochizuki para o lado e morde a perna do animal. Ela rola com o cachorro e agarra a coleira com o cinto. Então, ela gira a coleira e a joga bem longe. O cachorro fica em silêncio, mas Kawaru fica ainda mais ameaçadora. O cachorro se comunica por gestos e Kawaru parece entendê-lo. Ele expressa repetidamente sua solidão, dizendo que a pessoa que amava nunca mais vai voltar. Eles estavam sempre juntos antes, mas aquela pessoa nunca retornará, deixando-o completamente sozinho. Ele implora por ajuda. Os olhos de Kawaru se enchem de ternas. Ela se aproxima do cachorro e o acaricia. Reconhece a dor de perder alguém querido que desaparece. Nigo e Mochizuki ficam muito curiosos. O cachorro se acalma. Mochizuki conclui que eles estão se comunicando. Kawaru abraça o cachorro, consolando-o e dizendo que ele deve ter se sentido muito sozinho. Nigo grita para Mochizuki limpar o sangue do rosto. Mochizuki sente alegria ao ver o carinho entre Kawaru e o cachorro, mesmo com o rosto todo arranhado. Depois disso, Kawaru abraça Mochizuki com força e em seguida pergunta a Nigo se ela é humana. Nigo ri e confirma que sim. Mochizuki implora para ser solto, mas Kawaru declara que nunca mais vai soltá-lo. Vendo que ele está recebendo toda a atenção, o cachorro dá um golpe em Mochizuki. Mais tarde, eles encontram um novo dono para o cachorro. Também levam uma bronca da equipe da escola. Alguns dias depois, Kawaru e Mochizuki encontram o cachorro no caminho. Ela acaricia o cachorro novamente, mas Mochizuki fica assustado com o rosto grande, os olhos demoníacos e os dentes penetrantes do animal. Na sala de aula, Mochizuki olha para o celular. Seu amigo, escondido atrás dele, percebe que a foto de Kawaru está como papel de parede. Ele ri e comenta que Kawaru poderia ser atriz, desejando brincalhonamente a morte de Mochizuki. Mochizuki esclarece que ela é sua namorada. O amigo comenta sobre a atitude despreocupada de Mochizuki, questionando se outra pessoa não vai tentar conquistar Kawaru. Outro garoto, Ana, da mesma escola, se aproxima de Kawaru e pede para ela ser sua namorada. Ela o rejeita. Ana fica envergonhado e, rindo, reconhece a rejeição apesar de ser bonito e forte. Ana pergunta o motivo a Kawaru. Ela responde que já gosta de outra pessoa. Na cantina da escola, outros alunos ficam surpresos ao saber da rejeição de Ana por Kawaru. Ana pede que o deixem em paz. Seus colegas o provocam perguntando se foi a primeira confissão dele. Todos os alunos ao redor zombam e riem dele. Ana pede pão à atendente da cantina da escola. O amigo de Mochizuki conta a Ana que Ana, um cara bonito e forte que participou do Campeonato Nacional de Judô do Ensino Médio, se declarou para Kawaru. Ele ainda sugere que Mochizuki e Ana estão em ligas diferentes e que se estivesse no lugar de Kawaru, teria escolhido Ana. Na sala de aula, Mochizuki fica sentado tristemente, pensando se ele é muito despreocupado. Ele sente-se exausto. Refletindo sobre o relacionamento deles, ele considera que ele e Kawaru começaram a namorar por necessidade. Enquanto isso, Mochizuki escuta outras meninas conversando com Kawaru. Uma garota pergunta de forma rude sobre a rejeição de Anata por Kawaru. Outra garota manda elas ficarem quietas e não bombardearem Kawaru com perguntas. Mochizuki observa tudo pelo canto do olho. A garota de cabelo longo sugere que Kawaru deveria trocar de namorado caso aparecesse um melhor. O temperamento de Kawaru explode e ela pergunta de forma estranha como a garota pode dizer uma coisa dessas. A garota rapidamente diz que era só brincadeira e manda Kawaru relaxar. Nesse momento, Mochizuki olha para Kawaru. Ela percebe o olhar dele e imediatamente se ilumina. Kawaru sugere animada que eles almoçassem juntos. Mochizuki, sentindo-se triste, concorda. Enquanto se sentam para almoçar, Kawaru comenta que é o primeiro dia do mês e que a hamburgueria perto da estação está em promoção.
Mochizuki responde de forma superficial. Kawaru conta um acontecimento do passado. Mochizuki olha para seus braços finos e se compara a Anata, pensando na participação dele em um torneio nacional e na força que presume que Anata tenha. Ele também se lembra de quando seus colegas de classe e até algumas meninas zombaram dele por parecer fraco. Ele pensa que se estivesse no lugar de Kawaru, teria escolhido Anata. Mochizuki fica olhando fixamente para a própria mão sem parar. Kawaru percebe que algo está estranho e rapidamente verifica a temperatura dele. Mochizuki pede desculpas por estar perdido em pensamentos. Kawaru pergunta se ele está bem. Mochizuki hesita, mas acaba dizendo a Kawaru que ela deveria ficar com outra pessoa caso realmente gostasse dela. Kawaru fica momentaneamente desorientada. As outras meninas também reagem com um sobressalto. Mochizuki baixa a cabeça e afirma que eles só começaram a namorar por necessidade, e que nenhum dos dois chegou a confessar seus verdadeiros sentimentos. Ele sugere que ela deveria ficar com um garoto de quem realmente gosta, não com alguém como ele. Todas essas palavras partem o coração de Kawaru. Ela fica sentada em silêncio olhando para ele, com os olhos marejados, e começa a chorar. Ela se levanta da cadeira e sai correndo para fora. Mochizuki corre atrás dela, mas para de repente. As amigas de Kawaru confrontam Mochizuki sobre seu comportamento, criticando-o duramente pela grosseria. Elas perguntam a Mochizuki se ele ama Kawaru. Mochizuki fica chocado ao ouvir essas palavras, mas confirma que sim. As meninas dizem que quem ama alguém não faz a pessoa chorar. As duas batem com força em Mochizuki. Depois, mandam ele ir atrás de Kawaru. Em seguida, as duas voltam para a sala de aula. A garota de cabelo castanho diz à amiga que Mochizuki é incrivelmente irritante. Elas são amigas de infância e estão sempre juntas. Kawaru nem liga para outros garotos, e ela não entende como Mochizuki pode ter tão pouca confiança em si mesmo. Mochizuki procura por Kawaru, sem saber para onde ela correu, mas sente que precisa se desculpar. Ele fica desolado por ter feito a garota de quem gosta chorar. De repente, olha pela janela do corredor e vê Kawaru sentada tristemente junto a uma parede. Quando ele a chama, ela sai correndo novamente. Mochizuki corre atrás dela, mas cai feio. Rapidamente, Kawaru volta para ajudá-lo, e assim que ele melhora, sai correndo outra vez. Mesmo assim, ele continua a persegui-la, pedindo desculpas por seu comportamento e implorando para que ela espere e o escute. Ela se esconde rapidamente no banheiro feminino. Mochizuki está exausto. Ele pensa que não tem como entrar no banheiro feminino, e que ficar esperando na entrada seria assustador. Decide ficar no banheiro masculino. Os três moleques já estão escondidos lá. Mochizuki pergunta o que estão fazendo ali. Eles respondem que estão verificando com que frequência Kawaru usa o banheiro. Mochizuki os empurra para fora e manda irem embora, ameaçando chamar a polícia. Depois de insistir bastante, eles saem. Mochizuki avisa para não voltarem. Ao virarem o corredor, um deles esbarra em uma garota espalhando os papéis dela pelo chão. Eles não param e fogem. Mochizuki vai ajudar a pegar os papéis. Seus olhares se encontram. É Utsuro. Os dois se encaram de forma estranha. Mochizuki pede desculpas por estar ali. Utsuro está recolhendo papéis de uma pesquisa do conselho estudantil. Mochizuki olha para o papel e pergunta de repente se ela faz parte do conselho estudantil. Ela confirma, mas pergunta por que ele está ali sozinho. Pergunta se eles brigaram. Como ele não responde, ela entende. Diz que não precisava ter intervindo, pois eles acabariam se separando de qualquer jeito. Ele se lembra que no dia do exame físico, se Kawaru tivesse se aproximado do sangue e se transformado em loba, muitas pessoas poderiam ter se machucado. Utsuro não leva os comentários dele a sério e continua andando reto. Mochizuki grita para ela perguntando por que ela agiu de forma tão descuidada e foi tão longe. Ela responde que eles são lobos e que um dia tanto ele quanto Kawaru vão se arrepender da decisão. Mochizuki declara em alta voz que eles vão fazer o relacionamento dar certo e que, especificamente, ele não vai deixar que chegue ao arrependimento.